Olha, emendando aí assuntos relacionados à justiça, eu te convido agora a assistir com a gente uma entrevista importantíssima. Nós estamos com o ministro da Justiça, Flávio Dino, ao vivo, agora às 10 horas e 55 minutos, eles que já aparecem aqui no telão. O ministro Flávio Dino, acompanhado do nosso analista Gustavo Uribe, para que a gente possa repercutir diferentes assuntos e principalmente os atos criminosos em Brasília, que completam um mês hoje. Desde então, centenas de pessoas foram presas, inclusive o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. Além disso, quase 20 milhões de reais já foram bloqueados de toda essa gente criminosa. Gustavo Uribe, passo para você então a palavra para abrir os trabalhos nessa baita entrevista. Obrigado, Elisa. Obrigado, ministro, pela atenção. Eu queria começar com um olhar sobre o 8 de janeiro. Passado um mês, que consideração o senhor faz, que avaliação o senhor faz do episódio, que legado deixa, se deixa algum tipo de legado? E eu gostaria que o senhor falasse da ideia de um memorial à democracia, como está essa ideia sendo executada, para que as próximas gerações tenham lembrança do ocorrido, para que ele não se repita. Minha saudação a você, Uribe, também a Basília e a Elisa, todos que nos acompanham. O legado principal do dia 8 de janeiro é a revelação clara e inequívoca de que havia um engendramento de uma tentativa de ruptura da ordem democrática, da Constituição, portanto, a prática de crimes, e que eram encadeados numa terrível sequência lógica que começou exatamente na recusa do reconhecimento da eleição, do resultado da eleição no segundo turno. Então, desde o dia 30 de outubro até o dia 8 de janeiro, há um fio condutor, há uma linha de continuidade que era essa insurgência contra o resultado soberano das urnas. E isto, claro, é algo reprovável hoje e para sempre. Daí existirem várias iniciativas da sociedade civil, iniciativas também dos demais poderes do Estado, o próprio Supremo, de mostrar isto como algo que deve sempre ser revisitado, ser relembrado, para exatamente não ser repetido, porque nós precisamos manter a catequese democrática, acreditar nas nossas conquistas. Em 2026 tem eleição de novo e vencerá aquele que o povo decidir, e é assim que o Brasil deve continuar, porque esse é o caminho do verdadeiro progresso social. Só uma curiosidade antes de passar para a Elisa, o senhor tem usado muito termos religiosos. O senhor é muito católico, é proposital? Eu, de fato, sou. Eu estudei em colégio católico, sou cristão, acredito muito na palavra de Deus como algo vivo. É uma profecia do reino de Deus que se anuncia para você ter uma referência de bons valores, bons princípios. Então, realmente, eu uso como uma inspiração da minha vida e compartilho isso sempre que posso com toda a sociedade. Elisa. Muito interessante, Uribe, você perguntar isso, porque, ministro, isso fica muito evidente, principalmente quando o senhor está numa condição de estar num palco, com um microfone, essa ênfase que o senhor dá nas palavras, sempre trazendo muito do vocabulário religioso, isso fica bem visível, por isso a referência de Uribe. Bom, a pergunta que eu tenho a fazer ao senhor é o seguinte: no dia 8 de janeiro, o fatídico, 8 de janeiro, nós até noticiamos nessas palavras: o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou o fechamento da esplanada dos ministérios até amanhã, e isso viria a ser até a próxima segunda-feira, para a proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado. Ou seja, por parte do governo federal, do braço que diz respeito ao senhor do Ministério da Justiça, houve uma atitude. O que deu errado, ministro? Por qual motivo a atitude que partiu do próprio Ministério da Justiça não foi capaz de conter toda essa multidão criminosa? O artigo 144 da Constituição Federal define as atribuições de cada um dos órgãos do sistema de segurança. E no caso do policiamento ostensivo, ele compete primacialmente à Polícia Militar, no caso a Polícia Militar do Distrito Federal. E aí a referência é a comparação entre o dia 1º de janeiro
quando nós tínhamos 300 mil pessoas na Esplanada, e o dia 8, onde havia um pequeno agrupamento de 5, 6 mil pessoas. O que diferenciou o dia 1º do dia 8? Primeiro, obviamente, o espírito das pessoas que participaram de ambos os atos, com uma semana de diferença. Em segundo lugar, a presença das forças policiais. No dia 1º de janeiro, a Polícia Militar do Distrito Federal atuou de acordo com a lei. No dia 8 de janeiro, infelizmente, houve falhas ou mau planejamento, a investigação vai revelar em que medida houve intencionalidade de quem, e houve uma ausência das forças policiais que detêm a competência para esse policiamento ostensivo na Esplanada. E isto resultou em portas abertas para que desvairados, terroristas, golpistas, insanos, vândalos, pudessem realizar os seus intentos destrutivos, com imensos prejuízos materiais para a nação brasileira. E acho que isso voltando ao tema que o Uribe suscita, é um dos legados. Nós precisamos ver normativamente como vai funcionar esta segurança aqui no Distrito Federal, uma vez que não é possível que os 3 poderes máximos do Brasil fiquem submetidos a problemas da política local do Distrito Federal. Os partidos de oposição fazem críticas em relação à Força Nacional de Segurança, que não estaria presente na visão deles aqui na Esplanada e não teria feito a segurança dos prédios. O senhor propõe a Guarda Nacional, que também é criticada pela bancada da bala no Congresso Nacional. O senhor acha que a Força Nacional de Segurança não agiu corretamente? E o que o senhor responde quando há críticas da Guarda Nacional? É sempre lembrar que a Força Nacional foi colocada à disposição do governo do Distrito Federal na noite do sábado, oficialmente. E eu só recebi a resposta do GDF na noite do domingo, por volta de 19 horas do dia 8. Quando houve a intervenção federal, houve aí sim a assunção do comando do policiamento local, e aí todas as forças atuaram de modo conjugado. A Força Nacional, que estava disponível, e mais a Polícia do DF, já sob intervenção federal, e assim que houve a retomada. A ideia da Guarda Nacional é bastante antiga, mas ela visa exatamente suprir essas indefinições de quem faz o quê. É um modelo bastante parecido com o dos Estados Unidos, o Washington DC também é a capital do país, e há uma Guarda Nacional que protege as áreas cívicas de interesse federal. Então, o que nós estamos propondo é uma Guarda Nacional que não vai gerar novos gastos, porque nesta atuação nas áreas de segurança federal haverá uma compensação com os gastos do governo federal com o chamado Fundo Constitucional do DF, não é eliminar o fundo, mas é compensar. E quando a Guarda Nacional atuar em outras áreas, por exemplo, nós estamos hoje com a Força Nacional atuando em Roraima. Então, nós temos a necessidade de ir além de uma força temporária, como é hoje a Força Nacional, e ter algo permanente para socorrer os estados no momento de dificuldade, como esta situação humanitária que nós estamos vivenciando em Roraima. Então, a Guarda Nacional iria também substituir a Força Nacional. Nós trocaríamos algo provisório por algo definitivo, e algo que, na minha perspectiva, funcionaria melhor. Elisa. Seguimos ao vivo com esta entrevista exclusiva com o ministro da Justiça, Flávio Dino. E agora eu convido para a conversa Basília Rodrigues. Basília, por favor. Obrigada, Elisa. Ministro, obrigada pela entrevista. Pensando na efetividade das ações, que tiveram a implantação desde o 8 de janeiro, o senhor acha que cabe o retorno de Ibanez Rocha ao governo do Distrito Federal, ele que teve uma punição de ser afastado inicialmente por 90 dias, e a demissão do então comandante do Exército foi a resposta máxima à invasão do Palácio do Planalto, ou caberia também cobrar responsabilidade do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, uma vez que são os militares os responsáveis pela proteção das dependências do Palácio do Planalto? Nós não fazemos aqui no Ministério da Justiça investigação sobre militares da ativa, porque há um sistema próprio de responsabilização que é externo ao Ministério da Justiça. Nós temos o Ministério da Defesa, a Justiça Militar, o Ministério Público Militar. O que eu sei, Basília, é que há procedimentos de investigação sobre a conduta de militares. E acredito que eles irão responder de acordo com as ações e omissões de cada um.
Nós temos, em relação à situação política do Distrito Federal, o término da intervenção federal. Houve medidas de investigação que foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes em relação ao governador Ibanez Rocha, e claro que vai caber ao Supremo decidir isto. Se você pergunta, é possível? Sim. É cabível? Sim. É provável? Não sei, porque depende exatamente dessa opinião do Supremo, e aí não me cabe decidir nem opinar sobre isso, porque é um assunto hoje de outro poder. O que nós precisamos é que, seja governador ou governadora, seja quem for, haja manutenção desse clima de diálogo, porque o Distrito Federal é um ente federativo sui generis, não é um Estado que detém uma autonomia plena, tanto é que toda a segurança pública do Distrito Federal é financiada pela nação brasileira. É dinheiro federal, governo federal que banca. Por intermédio do Fundo Constitucional do Distrito Federal, o funcionamento da segurança, da educação e da saúde, exatamente porque o DF é um ente singular, sui generis, e por isso mesmo é preciso que haja esse diálogo. É o que nós desejamos, para que nunca mais se repitam eventos trágicos como esses do dia 8 de janeiro. O senador Marcos Duval começou a defender, depois de várias contradições, uma CPI ou CPMI. Esse movimento tem sido feito pela oposição. O que o senhor acha de uma CPMI ou CPI? O senhor defende que seja criada para apurar os fatos de 8 de janeiro? Eu sou membro do Congresso Nacional na condição de senador, ainda que licenciado. Considero que o Congresso Nacional pode fazer as comissões parlamentares de inquérito que desejar, à luz do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, mas é preciso lembrar o que lá está escrito. A Comissão Parlamentar de Inquérito destina o resultado da investigação parlamentar exatamente para o Ministério Público, para a Polícia e para o Judiciário. No momento em que nós temos investigações amplas em andamento, e ninguém duvida disso, e nós temos já milhares de pessoas presas, e nós temos centenas de pessoas processadas, eu fico me perguntando para que gastar tamanha energia cívica e tempo e dinheiro numa investigação que já está acontecendo. Aliás, às vezes, Uribe, até dizem que nós estamos sendo rigorosos demais. E nunca ninguém diz que há omissão de investigação. Então, realmente, eu creio que a CPI ajuda pouco nesse contexto, mas, obviamente, respeito qualquer que for a decisão do Congresso Nacional. O senhor falou de exagero demais. Há uma crítica de que foram presas muitas pessoas a mais do que deveriam. Foram, por exemplo, 1.400 em flagrante e 400 acabaram sendo liberadas, estão cumprindo medidas cautelares. O senhor acha que houve realmente um exagero, que é uma crítica feita pelos partidos de oposição, nas prisões? É preciso entender como é o itinerário criminoso que se desenvolveu no dia 8 de janeiro e quais são os tipos penais. Há pessoas que pensam que só praticaram crimes aqueles que destruíram objetos ou depredaram prédios. Não. Nós temos no Código Penal os chamados crimes contra o Estado Democrático de Direito, entre os quais um chamado golpe de Estado. É quando você tenta depor um governo legitimamente eleito. E era o que todas aquelas pessoas estavam fazendo. Quem disse? Eles próprios. Há vídeos, há filmes, há faixas. As pessoas vieram para cá para a tomada do poder, para derrubar o governo, para invadir os prédios. Então, em relação a esse tipo penal e um outro chamado associação criminosa, que antigamente se chamava de formação de banda ou quadrilha, você tem esse liame. Infelizmente, eu lamento, eu não gostaria de ver 1.000 e tantas pessoas, 2.000 pessoas presas. Na minha formação humanística, eu lamento. Agora, tecnicamente, eu determinei naquele dia a prisão em flagrante e todas as vezes, se isto um dia se repetisse, tecnicamente, pelos próximos séculos, eu diria a mesma resposta técnica. As pessoas estavam em flagrante. E quando as pessoas estão em flagrante, a prisão não é uma possibilidade, é uma obrigatoriedade. O Código de Processo Penal diz que qualquer pessoa do povo pode e qualquer agente público como eu deve prender uma pessoa que esteja em flagrante. E essa foi a razão da decisão no dia 8 de janeiro, que, repito,
tomaria todas as vezes se, eventualmente, isso se configurasse, o que não vai acontecer com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Elisa. Ministro, a gente quer te ouvir também sobre a investigação no território Yanomami, mas eu vou segurar ainda um pouquinho essa pergunta, porque tem uma outra questão que eu gostaria de fazer. Um pouquinho deselegante até, mas a intenção é para poder ouvir a opinião do senhor. Seria comum encontrar dentro da casa do senhor uma minuta golpista, assim, perdida numa gaveta, numa pilha de papéis a serem descartados? Se houvesse uma investigação e entrassem na casa do senhor, seria comum uma minuta golpista dentro da casa de um ministro da Justiça? É, obviamente, absolutamente incomum, indesejável, exótico e, infelizmente, algo criminoso. Então, eu afirmo que se um dia alguém cogitar de me entregar um papel com planejamento de um crime, qualquer que seja ele, inclusive um crime de golpe de Estado, não me entregue, porque será preso imediatamente. Isso eu afirmo cabalmente, portanto. Com isso, eu posso afirmar a você que não haverá nenhum documento, nem de planos sobre quaisquer outros crimes, muito menos crimes graves. E veja, é preciso entender aquele documento produzido no mês de dezembro no contexto em que os tijolinhos vão aparecendo. É aquele engendramento que eu disse bem no começo. Aquele papel não era um papel isolado, ele é um elo de uma cadeia cujos fatos estão sendo revelados. Por exemplo, esta inusitada reunião entre agentes políticos para tramar, grampear um ministro do Supremo Tribunal Federal de modo clandestino. Isto é realmente a prova de que havia uma inteligência, chamemos assim, ou inteligências, ainda que do mal, se reunindo para a perpetração de crimes inaceitáveis na minha perspectiva. Elisa. Passo a palavra para Basília Rodrigues. Boa parte das pessoas que aqui estiveram no 8 de janeiro, acampadas ou invadindo os prédios públicos, não é formada por pessoas de Brasília, né? Vieram de outras unidades da federação. Qual a suspeita dos senhores sobre o financiamento, o dinheiro que foi colocado para fomentar esta ação? Há suspeita de que dinheiro público tenha sido usado para financiar estes grupos? Nós temos, Basília, duas situações de financiamento. A primeira, gravíssima, é relacionada à chamada indústria da mentira, ou indústria do ódio, ou indústria da fake news, o nome que queiram dar. Isto que está operando há alguns anos no Brasil de modo empresarial. Isto é muito dinheiro investido para levar a esses atos atentatórios ao direito, à lei, à Constituição. Então, isto está sendo investigado também. Inclusive, há sim indícios já apurados em outros momentos que, infelizmente, recursos públicos foram destinados para esta finalidade. E nós temos um outro financiamento, que é o financiamento do transporte, que se deu nos dias antecedentes ao dia 8. Aparentemente, até aqui, o que houve em relação ao financiamento foi uma descentralização. Ou seja, eram atores locais, empresários locais, do agro, comerciantes, enfim, que organizaram de modo descentralizado essas caravanas, obedecendo a um comando. Havia comando? Sim, claro, havia. Mas esse financiamento, aparentemente, até aqui era descentralizado. Então, eu diria que havia uma coordenação central, um financiamento central da indústria da mentira, do ódio, da fake news, que nós vamos chegar exatamente de onde veio esse dinheiro. Eu tenho convicção que a Polícia Federal chegará a este resultado. E havia esse financiamento do varejo, também igualmente criminoso, que acabou levando à perpetração desses ilícitos aqui em Brasília. Ministro, desde ontem houve uma repercussão muito negativa pela saída de garimpeiros do território Yanomami. Eles acabaram saindo e não foram detidos. Eu gostaria que o senhor explicasse por que eles não foram detidos. A Polícia Federal poderia detê-los por eles simplesmente estarem no território Yanomami e estarem ilegalmente lá? Nós temos que entender que há várias formas de combater crimes. Então, as pessoas estão sendo investigadas, quem financia, quem organiza, os donos dos garimpos,
quem fornece os insumos, quem lava o ouro ilegal e transforma em ouro legal, assim como também os crimes ambientais e o desvio de verbas públicas da saúde indígena. Então existe essa apuração, eu mesmo determinei logo em seguida aquela visita do presidente Lula lá, na qual eu estive presente, lá em Roraima, e determinei esse inquérito. O inquérito existe, está funcionando e todas as pessoas estão sendo investigadas e a investigação vai ser enviada ao Ministério Público. Hoje nós estamos voltados à chamada desintrusão. Nós temos, portanto, duas linhas de trabalho. Uma é investigação, Polícia Federal, inquérito, Ministério Público, Poder Judiciário. A outra é desintrusão, tirar as pessoas do território Yanomami. O que nós estamos fazendo nesse momento é a desintrusão, porque isto é uma questão emergencial. E às vezes as pessoas perguntam, mas como? Bom, nós vamos prender 10, 15 mil pessoas e como nós vamos algemar 15 mil pessoas uma nas outras e conduzir exatamente para onde? Então, obviamente, há uma coordenação, um planejamento na ação da Polícia Federal, da Força Nacional, das Forças Armadas, cada uma dentro das suas competências constitucionais e, evidentemente, os responsáveis serão punidos. As duas linhas de trabalho continuam, uma emergencial e uma mais de médio prazo, que é a investigação. Não tem risco dessas pessoas fugirem e não serem mais localizadas? Na verdade, as pessoas que coordenam, que comandam, que financiam, estão sendo identificadas. Então, elas serão chamadas, sim, em algum momento, pelo Poder Judiciário para prestarem contas em relação aos crimes cometidos. Elisa. Ministro, agradeço mais uma vez a gentileza do senhor dispor tempo para a imprensa, para que nós possamos abordar tantos assuntos. Conversamos com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Muito obrigada.